Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho, e o texto que a liturgia da Igreja Católica nos oferece é de Mateus 10, de 1 a 7. Começa o envio missionário dos apóstolos e Jesus dá recomendações para a missão. Até ontem nós estávamos lendo os dois capítulos preparatórios ao discurso apostólico, capítulo 8 e 9. Neles, Jesus realiza 10 milagres e também dá orientações precisas sobre discipulado, vocação e missão. Acompanhemos então o texto de hoje. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão Pedro e André, o seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12, com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como vocês percebem, o texto é muito simples, bem estruturado. Jesus começa no versículo 1 com uma introdução, na qual ele fala sobretudo da expulsão do espírito impuro presente no mundo e da cura dos doentes. Fazer o bem. Nos versículos 2 a 4, aí temos a lista propriamente dita dos 12 apóstolos. E, finalmente, nos versículos 5 a 7, nós temos as primeiras instruções que Jesus dá aos apóstolos que são enviados em missão. Estas orientações continuarão nos textos dos próximos dias. Talvez a primeira palavra, antes mesmo de começarmos a comentar o texto, é fazer a distinção entre discípulo e apóstolo. A palavra discípulo significa aluno, aprendiz, alguém que segue um mestre. A palavra apóstolo significa enviado, significa missionário. Então, os 12 tirados de dentro desse grupo de discípulos e discípulas, são enviados como missionários por Jesus, depois de dar-lhes muitas orientações. A partir de então, eles são chamados de apóstolos. No sentido técnico, a palavra apóstolo são os 12. Depois da saída de Judas, a igreja escolhe Matias para completar o número 12. Mas às vezes a palavra apóstolo é usada no sentido lato, no sentido amplo. Paulo e Barnabé são chamados de apóstolos, embora não sejam do grupo dos 12. A segunda coisa importante é o número. Esse número 12, obviamente, é um número simbólico e teológico. Tem uma vinculação com o passado de Israel, com o tema das 12 tribos, mas tem sobretudo um aspecto para o futuro. 12 é o número messiânico. Iniciam os tempos messiânicos e 12 tem também um valor escatológico. 12 significa todo o Israel do futuro.
E esse Israel escatológico, nele estão também presentes, inclusive, os pagãos. Então, 12 é um número de abertura, de esperança escatológica. Mas olhemos o texto agora de modo mais detido. Primeiro, o versículo 1, a introdução a todo o discurso missionário. O que é que Jesus diz nesse versículo 1? Que ele dará à igreja o poder para expulsar o maligno e para curar. Isto é, fazer o bem, cuidar dos doentes, além de ser uma das obras de misericórdia na Igreja Católica, é um aspecto fundamental do ministério público de Jesus e do ministério público da Igreja. Nós temos na Igreja Católica a possibilidade remota, é verdade, daquilo que nós chamamos de exorcismo, mas é importante saber que aquilo que é chamado de possessão demoníaca no tempo de Jesus não corresponde sempre ao que hoje nós chamamos de possessão demoníaca. A Igreja Católica continua dizendo que há a possibilidade, é uma remota possibilidade, mas há a possibilidade da verdadeira possessão demoníaca. No tempo de Jesus, as doenças que eles não conseguiam explicar a causa e também doenças das quais ainda não havia a cura, estas doenças eram atribuídas ao espírito do mal. Então, de algum modo, é o mistério do mal presente no mundo. Nós, então, como cristãos, seguidores de Jesus, nós temos a tarefa de viver o bem, de espalhar o bem, e espalhando o bem, praticando o bem, devolvendo o bem com o bem, inclusive devolvendo o bem a quem nos faz o mal. A nossa grande tarefa é purificar o mundo desse espírito maléfico presente na história, que às vezes está presente também dentro de nós. A cura é o restabelecimento da criação no seu esplendor máximo. Depois temos a lista dos 12 apóstolos. Esta lista sempre é encabeçada por Simão Pedro e ela sempre termina com Judas Iscariotes, com esta anotação: aquele que foi o traidor. Esta lista está presente em Mateus, Marcos, Lucas e também nos Atos dos Apóstolos. Não está presente no Evangelho de João. Os apóstolos recebem algumas características, alguns deles. Mateus, por exemplo, é chamado também o cobrador de impostos. Simão recebe este apelido, é muito mais uma característica dele, de zelota. O zelotismo é um grupo político e religioso que se caracterizava pela resistência ao Império Romano, inclusive a resistência armada. E Judas Iscariotes é chamado de o traidor. São 3 características vinculadas às suas identidades. Outras características estão vinculadas à família. Pedro e André, por exemplo, são irmãos. André, o irmão de Pedro. Tiago e João são irmãos, filhos de Zebedeu. Depois, mais adiante, aparece outro Tiago, que é chamado de filho de Alfeu, exatamente para diferenciá-lo de Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu, é chamado de o maior. Tiago, filho de Alfeu, é chamado de o menor. Diferentemente de Marcos, Marcos, no capítulo 3, dá a lista dos 12 que Jesus chama. E no capítulo 6 de Marcos, ele apresenta o envio missionário dos 12. Em Mateus, não. A constituição do grupo dos 12 e o envio missionário acontece ao mesmo tempo, neste capítulo 10. É muito bonito isso. É um modo de dizer a constituição do grupo dos 12 está vinculada eminentemente
ao mandato missionário. Serem chamados de apóstolos significa são missionários. Essa é a natureza e a identidade mesma da igreja. A sua essência é ser missionária. Finalmente, nos versículos 5 a 7, Jesus dá 3 orientações. A primeira, os apóstolos não devem ir à região dos gentios, dos pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. A segunda, eles devem ir, preferencialmente, às ovelhas perdidas da casa de Israel. E a terceira recomendação, eles devem anunciar que o reino dos céus está próximo. Isto é, já sabemos que o Evangelho de Mateus é escrito para cristãos provindos do judaísmo. Essa primeira onda missionária é, sobretudo, realizada no ambiente judaico. Depois a igreja se abrirá para a missão aos gentios, aos pagãos. Mas o primeiro mandato missionário dos discípulos é para a região dos judeus. Nas comunidades mateanas, era exatamente para cristãos provindos do judaísmo. Havia também um grupo forte de prosélitos e de tementes a Deus, pagãos que eram simpatizantes com o judaísmo. Então, um grande surto missionário, uma grande força missionária aconteceu nas comunidades mateanas, entre estes simpatizantes depois. Então, gentios, pagãos, que eram simpatizantes com o judaísmo, eram chamados de tementes a Deus ou adoradores de Deus. Mas é bonito ver que no Evangelho de Mateus, a primeira missão dos apóstolos é dedicada especialmente a Israel, ao universo judaico. Este título, Ovelhas Perdidas da Casa de Israel, significa todo Israel, porque depois do exílio babilônico, a grande missão do Messias é recapitular, é reunir o Israel disperso. E finalmente, os apóstolos devem anunciar que o reino dos céus está próximo. Mateus não o chama de reino de Deus, exatamente porque ele escreve para cristãos provindos do judaísmo, e a pronúncia do nome de Deus é algo bastante fino e proibido no universo do judaísmo. Então, dizer reino dos céus é, de certo modo, um eufemismo, é a mesma coisa de dizer reino de Deus. A morada de Deus é também o lugar do próprio Deus. Anunciar o reino é a grande missão dos cristãos. E o reino é anunciado pela palavra, mas o reino também é anunciado pela vivência do bem, da caridade. Viver o bem, praticar o bem. Esse é o grande anúncio do reino de Deus. O reinado de Deus é a soberania e o domínio de Deus sobre as nossas existências, sobre a nossa vontade, sobre a nossa palavra, sobre os nossos sentimentos, também sobre as nossas ações. O reino de Deus, obviamente, em primeiro lugar, é dom especial de Deus, mas o reino de Deus também exige de nós o trabalho missionário. Isto é, o reino de Deus é dom, por um lado, e é também tarefa. É por isso que no Pai Nosso a gente sempre pede o reino dos céus. Venha o reino de Deus a nós. É dom de Deus, mas também pelo batismo nós fomos inseridos nesta mesma missão de Jesus e nos tornamos também, de algum modo, construtores deste reino, explicitadores da presença do reino. O reino é dom, mas é também missão. Minhas irmãs e meus irmãos, o que é que Jesus nos pede com o trecho do Evangelho de hoje? Que a igreja diga e faça a mesma coisa que ele fez. Está nascendo, portanto, essa comunidade missionária fundada
sobre os apóstolos. Hoje nós diríamos uma igreja formada de apóstolos e apóstolas, missionários e missionárias. Na linguagem das diretrizes da CNBB, nasce uma pequena comunidade missionária em torno de Jesus e também hoje devem surgir muitas pequenas comunidades missionárias. Aproveitemos então para rezar no dia de hoje, primeiro, esta base da igreja fundamentada sobre a rocha que é Cristo, mas sobre o alicerce, que são os apóstolos. E segundo, pedir a Deus a grande graça de sermos também nós, missionários e missionárias, testemunhando o reino, anunciando o reino, sendo propagadores e construtores do reino como dom e tarefa. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Fiquem com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima.